Bom dia e boa noite. Para quem gosta mais de boa noite, boa noite. Quem gosta mais de bom dia, bom dia. Nós não estamos nem no dia nem na noite, nós estamos no entardecer. Então, um grande abraço, muita saudade aos meus irmãos da casa, aos meus amigos, aos novos amigos que estão sempre conosco. Hoje coincidiu, que a prece para os desencarnados da pandemia acontece justamente no dia de finados. Então, hoje a gente tem uma participação maior na casa dos nossos companheiros da outra dimensão da vida, que sempre estão aqui conosco, nas orações, nas preces. A gente tem um grupo bastante familiar que está sempre aqui conosco. Antes, quando nós tínhamos sempre algum médium de psicofonia, nós tínhamos essas boas notícias de alguns que estavam conosco. E outros companheiros que foram da casa e que partiram antes de nós para a pátria espiritual, a gente sabe que logo que eles têm o seu psiquismo equilibrado, eles voltam para trabalhar conosco, para nos ajudar, para nos amparar, para nos inspirar no caminho do bem. Temos que agradecer a Deus, que apesar de todos os pesares, de muito sofrimento, não só para o nosso núcleo de família e de amigos, mas para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. E de permeio à pandemia, e todo esse processo que nós acompanhamos pela mídia e pelos jornais, nós percebemos que a situação está bastante séria, bastante grave, e um pouco difícil da gente alimentar as nossas esperanças. Então, nós temos que agradecer duplamente. Nós temos uma casa que nos abriga, que nos acolhe, que nos fortalece, e esses amigos do outro lado que nos amparam. E a oportunidade de trabalho. Algumas casas, infelizmente, estão sem condições de trabalhar porque não tiveram os mesmos recursos, de acumular, de obter os recursos que, graças a Deus, a casa conseguiu ir guardando, acumulando, comprando. Nós começamos comigo na direção. Nós tínhamos um projetor, um retroprojetor, um panfleto daqueles que a gente passa as folhas. Algumas escolas pobres ainda usam aquilo. E tínhamos já um telão, Hoje nós temos um telão já fixado no teto, temos data show, temos gravador, temos uma série de recursos que possibilita a casa estar ativa diariamente. Mas as casas que não têm esses recursos técnicos e pessoal técnico para fazer, não adianta a gente ter a aparelhagem se não tem quem bote o aparelho para funcionar. Então, graças a Deus, a casa está com pessoas preparadas para isso, dominam essa tecnologia avançada. E temos a Ivanilde aqui na sustentação e no apoio, calamidade, me pegar, me levar para casa. Eu agora estou morando um pouquinho distante, não dá para vir a pé. Tem o nosso irmão Aderlei ali na técnica maior, na responsabilidade maior, a técnica
do laptop, que substitui o computador, e a Rosana Munhoz ali na assistência técnica, porque é uma dobradinha que eles ficam ali só trocando ideias, e eu e a Ivanilda ficamos aqui só sem entender essa linguagem grega que eles falam. Não sei nem se eles estão falando mal de mim. Com certeza não. Boa. Com certeza não, nem me preocupo. Também não estou escutando direito, se falar também não vou nem tomar conhecimento. Não escutar é bom a beça. Tenho que agradecer o meu amigo Aderlei, tem feito ali um esforço maior. Ele tem procurado falar num tom que dá para eu acompanhar bem a sua fala, e eu fico muito grata, né? Porque a gente já precisa que alguém me dê a mão para atravessar a rua, e tenho encontrado pessoas, tem um flanelinha perto da minha casa que me chama de minha amiga. Vamos atravessar a rua, minha amiga. Aí me dá o braço, eu lá de braço dado com flanelinha, ali em frente à Caixa Econômica. Tem encontrado muita gente boa, isso nos dá uma esperança de pessoas simples que vivem na rua, trabalham na rua e estão preocupadas com aqueles que têm dificuldade para atravessar uma rua, para pegar uma condução, né? E a gente tem muita gratidão por essas gentilezas que são os verdadeiros atos de caridade que os nossos irmãos praticam. Nós sabemos, vamos repetir, que às segundas-feiras nós temos a prece para os desencarnados pela pandemia, sempre estendemos a oração aos demais desencarnados do mês, recentemente, aqueles que estão ainda no processo de readaptação da nova realidade, da nova dimensão, da nova vida, da nova oportunidade de aprendizado e crescimento. Às quartas-feiras e às sextas-feiras, a casa continua com estudos e com o Evangelho, e às terças e às quintas nós temos ainda prece, mas aí só para o pessoal que tem o Zap da casa, mas é um grupo grande também. Então, a casa está funcionando diariamente. Nós temos que agradecer profundamente a nossa mentora, Maria Madalena, Antônia de Pádua, irmã Sheila e doutor Bezerra de Menezes, e todos aqueles anônimos que trabalham conosco. Nós sempre mencionamos os maiores dirigentes dos trabalhos, mas a gente estende sempre esse agradecimento aos trabalhadores anônimos, aqueles que estão aqui cerca de 2 horas antes da gente começar as atividades normais da casa, o trabalho comum da casa está em atividade normal. A gente sabe que os espíritos que fazem a asepsia do meio ambiente, eles vêm e limpam e preparam e deixam os perfumes e as flores e a asepsia de todas as bactérias e todas as negatividades que nós, encarnados, deixamos na casa. Quando nós saímos, a equipe vem e faz essa asepsia. Então, todo o espaço da casa, do muro para dentro dos espaços internos da casa, são espaços de trabalho. Isso confirmado por mensagens psicografadas aqui nos nossos trabalhos de desenvolvimento mediúnico e desobsessão. Todo o espaço do muro para dentro é espaço de trabalho. Então, como a gente sabe que está havendo um grande desencarne em todo o mundo, e os espaços todos devem estar tomados por pacientes necessitados de tratamento, de refazimento, para poder ser transportados depois, quando estiverem mais fortalecidos, para os postos de atendimento, para as colônias,
Eu acredito que o trabalho, tanto no plano terreno, no plano físico, como no plano espiritual, está intensíssimo. E nós contribuímos com as nossas vibrações, com as nossas orações, com o nosso desejo de que esses nossos irmãos se recuperem, porque nós não estamos falando de pessoas que se preparam, como agora nós vamos falar no nosso comentário. Vamos falar de preparação. Esses casos que nós comentamos referem-se apenas a uma situação. Cada situação é única. Os casos que são narrados nos nossos livros de estudo são únicos. Não existem dois desencarnes semelhantes. No planeta, no nosso plano espírito, no nosso plano material, aquilo que nós vemos, que foge aos nossos sentidos, não existe repetição. Deus não se repetiu. Deus é um artista perfeito, não há nada repetido no universo. Então, vamos passar a nossa tarefa principal, que é a mensagem de abertura do nosso querido Emmanuel, do Caminho, Verdade e Vida, uma das minhas 4 joias de Emmanuel, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz. São quase 200 mensagens. Cada mensagem dessa dá um livro. Na meditação. E foram a sós num barco para um lugar deserto. Marcos, capítulo 6, versículo 32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes e as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás, então, aos círculos da tua luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha de luz. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos cantar a nossa prece amor. Nosso querido franciscano, pobrezinho de Assis, aquele que mais se aproximou do amor de Jesus pelas criaturas e pelas criaturas. Criaturas, tudo que está inerte no universo. E criaturas, os homens, os seres humanos, ditos as criaturas mais perfeitas da criação.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos fazer a nossa prece para os nossos irmãos desencarnados, pela pandemia e todos aqueles que estão ainda no processo de adaptação à nova realidade, da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei conosco pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes das moradas dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo sincero de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que é por seus esforços que eles podem encurtar a duração de suas provas.
Que Deus, na sua infinita bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções e que possam as nossas palavras repassadas de saudade, de afeto, de benevolência, suavizar-lhe as penas, mostrando-lhes que ficaram na terra os seus irmãos em Cristo, que deles se compadece e que lhes desejam, neste período mais difícil de adaptação, muito progresso e muita paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Vamos passar o tema da nossa reflexão de hoje, porque todas as palavras, todas as preces, todos os cânticos, tudo aquilo que nós fazemos nessa pequena assembleia de trabalhadores que estão aqui a serviço também para o socorro a todos os necessitados, os doentes, os aflitos, os tristes, os solitários, os esquecidos, né? Que estão sendo atendidos pelas equipes socorristas da casa, que para alguns trabalhos de socorro espiritual, principalmente aos doentes, é necessário a manipulação com as energias que vêm do plano superior, né? A manipulação de energias mais grosseiras, mais densas, que somente o espírito encarnado possui, que é a energia magnética. É uma mistura de energia material com energia espiritual. Então, para assistência aos nossos irmãos enfraquecidos, pela dor e pelo sofrimento, é preciso adensar, né? Colocar um pouco de impureza nessas energias que vêm do plano mais elevado, para que esses irmãos enfraquecidos possam receber esse tratamento, esses remedinhos, esses esparadrapos espirituais que eles colocam nas nossas feridas do corpo e da alma. Hoje, eu trouxe um tema, já trouxe no outro dia um tema desse livro, e estou repetindo. É do Temas da Vida e da Morte, do Divaldo Pereira Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda. Esse livrinho aqui é um livrinho muito ilustrativo. Eu gosto muito dele e tenho muita afinidade com as mensagens do Manuel Filomeno de Miranda. Eu estava folheando em casa Horizontes da Mente. É um livro muito baseado em ciência e muito abrangente, porque ele fala em obras de espiritualistas que não são somente obras específicas da obra kardeciana. Tem a obra de Kardec do princípio ao fim, mas tem algumas... E cientistas, né? Muita coisa de cientista, pesquisa de cientistas que acreditam, né, na dimensão espiritual. O título é Antimoribundos. Moribundos. Quer dizer, são espíritos que desencarnam pelo processo da doença. Tem uma certa oportunidade de uma preparação antecipada para aquilo que vão vivenciar. Por isso que a doutrina espírita não adota a eutanásia, porque os momentos que antecedem o desencarne dos nossos irmãos é extremamente importante. Quando o homem compreender em toda a sua magnitude o fenômeno da morte e o consequente despertar do espírito, poderá contribuir de maneira eficiente para o despreendimento dos moribundos,
no seu leito de agonia. A mentalidade materialista faz que, diante da morte dos entes queridos, as pessoas se entreguem ao desespero e ao inconformismo, atirando muitas vezes dardos de ira e de inconformação naqueles que necessitam de paz, no momento em que se encerra o ciclo biológico, no qual realizou empreendimento de magna importância para o seu curso evolutivo. Nós estamos matriculados numa escola terrena para realizar um curso primário de evolução. Evolução essa que começou no princípio do mundo. Quando o mundo começou, nós começamos junto com ele. Nós já estávamos lá em forma de poeira cósmica. Por isso que alguns poetas e alguns estudiosos dizem que nós somos compostos de poeira de estrela. Porque quando o mundo se formou, nós já estávamos lá no pensamento, o amor de Deus, para hoje estarmos aqui. Viemos caminhando, em diversos momentos, em diversas fases da humanidade. Alguns de nós são espíritos muito antigos, muito velhos, estamos aqui desde o início. Então, o ser humano está mergulhado num corpo de carne para realizar as suas provas, provar que já aprendeu aquele curso que a gente realiza, aquele curso mais profundo, mais abrangente, quando nós nos retiramos para a verdadeira vida, que é a verdadeira vida espiritual, aonde os nossos sentidos se expandem e a gente entende melhor as coisas da vida, que é uma só, na matéria e no espírito. E a vida espiritual é uma vida onde os nossos sentidos se expandem mais. As horas que precedem a desencarnação se reveste de muita significação para o ser em preparativos para retornar à espiritualidade. O afrouxamento dos laços perispirituais e o desfazimento de parte desse perispírito ocorre entre sensações e emoções complexas, que variam de criatura para criatura, conforme o grau evolutivo em que cada qual se encontra. Eu digo parte porque o duplo que a gente chama de duplo etérico, que a doutrina espírita não fala muito, que é a nossa cópia, o nosso sócia, aquele que aparece às vezes até nós mesmos, seres vivos, aparecemos para algumas pessoas quando nós estamos numa sintonia muito, muito estreita com alguém, nós podemos aparecer, mesmo estando encarnado e mesmo estando despertos, podemos aparecer a essa pessoa. Esse corpo astral, ele não se expressa verbalmente, ele apenas se apresenta como uma cópia do nosso corpo físico, é o nosso molde. Então, este molde, que é acoplado, mais ligado, mais próximo do nosso corpo físico, esse permanece conosco, junto aos despojos materiais. Outros corpos mais sutis acompanham o nosso espírito e vai se desagregando lentamente de acordo com o despertar na consciência do perispírito. Desse modo, deveria transcorrer num clima de paz ambiente para que, no instante em que cessam as pulsações orgânicas, nenhum choque atinja o recém-desencarnado. Nesse processo da desencarnação, algumas vezes, preste bem atenção, sublinhei-os algumas vezes, o espírito revive fatos da existência que acaba de deixar, podendo aquilatar a conduta que se permitiu com a avaliação de certos atos
e lamentar os erros cometidos, como também abençoar os sacrifícios e dores por que passou, as realizações nobres e as lutas travadas nos ideais dignificantes, bem como as renúncias ocultas, como o efeito do amor e da caridade a que se afeiçoou. Quantas renúncias, né? Quantas vezes, quantas coisas, quantos sofrimentos calados, focados no peito, para não preocupar ou para não aborrecer alguém querido que conosco convive, né? Quantas mães passam por sofrimentos, ela engole aquele sofrimento caladinha e às vezes não fala nem para o marido. Ela guarda aquele sofrimento no seu coração. Certamente, nem todos os desencarnados podem repassar a vida a pouco concluída. Quanto mais materializado o espírito, maior a inconsciência e a perturbação do seu desencarne. Esta perturbação se alonga pelo tempo em que as ilusões cultivadas predominem, impedindo-lhe o despertar da consciência longamente anestesiada pelos apelos da matéria. Quanto mais a gente se identifica com o corpo físico, quanto mais a gente acha que a gente é o corpo físico, quanto menos consciência a gente tem que a gente é um ser espiritual, que o corpo físico é apenas uma vestimenta que nós precisamos e devemos deixar, e deixar esta vestimenta é como um pássaro que foge da gaiola. É por isso que as nossas emoções, as nossas percepções se expandem quando a gente tem alguns momentos de contatos com o plano espiritual. Chico Xavier vivia entre dois mundos, mundo material e mundo espiritual. Então, o desprendimento de Chico Xavier foi um desprendimento assim como um anjo que bate asas e chega logo, logo ao seu destino. Um ambiente de harmonia, saturado de vibrações benéficas, contribui efetivamente para tornar ameno e compensado o momento da morte, mesmo para os que não souberam utilizar como deveria os tesouros da vida. Sublinhei essa frase. Pode amenizar as dificuldades do desenlace, mesmo para aqueles que não souberam utilizar como deveria os tesouros da vida. Mesmo esses podem, de acordo com as vibrações daqueles que estão no seu entorno, por aqueles que estão percebendo que é um momento derradeiro, que é um momento de separação, que é um momento de adeus, mas que essas pessoas fazem uma renúncia, porque nós não somos donos de ninguém. A gente está, na realidade, fazendo aquilo que meu querido Hermógenes dizia. Não estamos perdendo o nosso ente querido, estamos devolvendo aquele que conviveu conosco por misericórdia, que alegrou a nossa vida, que comungou conosco de alegria e de tristeza, que nos ensinou muitas coisas, que vai continuar conosco esse aprendizado, e que também aprendeu conosco algumas coisas boas. Então, essa é a nossa bagagem, que nós vamos um dia levar. Eles levam a deles e nós vamos levar a nós. Resultado da nossa convivência. Encarcerando-se temporariamente no corpo para cumprimento do programa de iluminação, quando chega a hora da libertação, seria de se esperar que todos os que partilham da experiência proveitosa, eu próprio triunfador, se alegrassem, cantando hosanas de felicidade e agradecimento das dádivas recebidas que irão contribuir para a plenitude buscada. Né? Qual é o nosso objetivo maior? É a gente sair dar ao alfa para o ômega, do átomo para o arcanjo.
Em caso de insucesso da jornada, melhores razões para se criar-se um clima psíquico emocional de amor, que proporcione uma revisão tranquila dos erros e já um propósito de sucesso no porvir, né? Já realizando uma proposta de chegar lá e querer logo se superar seus desequilíbrios para trabalhar e para estudar, para ingressar imediatamente num grupo de trabalho. Na esperança de melhores conquistas do futuro. Não podendo involuir o espírito, quer dizer, não podendo retroagir o espírito, mesmo quando não logra grandes vitórias, porque o espírito pode não retroagir, mas pode estacionar séculos até. Não logra grandes vitórias, surgem oportunidades de aprendizado que o beneficiarão mais tarde, nele desenvolvendo valores que serão aproveitados nas ocasiões devidas. Esses valores são as coisas que a gente assimila do outro, boas, né? De virtudes, de qualidades que a gente, às vezes, aprecia no outro e quer imitar o outro naquela qualidade. E a gente leva essa semente conosco. Então, no momento que a nossa consciência despertada com proposta de se melhorar e se preparar bem para a nova oportunidade, essas sementes florescem e a gente pode avançar um pouquinho, ganhar tempo, né? Não perder tempo no aprendizado e na adaptação da nova realidade. Desse modo, velório e sepultamento prosseguem merecendo o mesmo respeito respeito e consideração que se devota ao desencarnado. Mais do que um ato social de aparência, na qual predominam valores menores das vaidades e ostentações, constitui um apelo ao sentimento fraternal, à solidariedade espiritual para ajudar aquele a quem nós assistimos no derradeiro momento. Quando se compreenda que morrer é fenômeno que faz parte da vida, que morrer é preparação para a vida, jamais destruindo-a. Então, quando nós morremos, nós nos preparamos para a continuação da vida. Compreender-se-á que, naquele momento, não se interrompe os intercâmbios, os afetos, as necessidades emocionais, nem os anelos do nosso coração. Pelo contrário, a entrada na vida maior, que estua noutra dimensão, exige recursos próprios para tornar ditosos o recém-chegado, ou minorando as penas que o aguardam. Em toda parte vige o intercâmbio psíquico e emocional. Haja-se, portanto, ante os que estão se desprendendo com dignidade e amor. A inevitável saudade e a próxima ausência física que tanto nos macera não se poderá converter em instrumento de agressão espiritual ao ser amado. Quanto mais a gente prender, querer reter aquele que está sofrendo uma doença terminal, usando recursos, usando orações, pedindo para a pessoa se salvar, não entregando na vontade de Deus o que é preciso ser realizado, nós estamos causando sofrimento. Porque muitas das vezes aquele espírito está ansioso de libertação, precisa dessa libertação, precisa imediatamente começar o seu refazimento e o seu novo curso, que aí é um curso, né, de um grau maior para a nova oportunidade. Antes de pensar em si, na sua dor, na ausência, na falta que aquele vai fazer, pense em quem segue,
e ajude-o a fim de que mais rapidamente possa tê-lo de volta para o convívio espiritual e, desse modo, se preparar, por sua vez, para a própria viagem que em breve ocorrerá, quando se reunirá a esse afeto. E então, sem mais angústia e nem adeuses. Então, este é o recadinho que a gente queria para dar, é um recadinho muito mais direcionado às pessoas que desencarnam por doença. Todos os desencarnes são importantes, todos os encarnes são diferentes uns dos outros. Não há dois encarnes iguais. E os desencarnes que são repentinos, abruptos, que não há condição da pessoa se preparar, pelo merecimento da pessoa, a gente tem testemunhos, tem várias histórias nos livros de espírito que, quando tem um choque, um acidente, né? Tem um que eu me lembro exatamente de um rapaz que capotou com o carro várias vezes, e quando o carro, logo que o carro parou de dar voltas, imediatamente o espírito dele foi retirado. Ele não sentiu nada, ele não sentiu dor, ele se viu logo fora do corpo, observando o carro acidentado, e logo, imediatamente, um espírito amigo estava ao seu lado para que ele não se apavorasse, para que ele não se desesperasse. E, imediatamente, foi uma coisa, fração de segundo, ele percebeu que estava reencarnado, mas estava sob o amparo de algum amigo que veio para recebê-lo. Então, mesmo quando há o desenlace, que a pessoa não tem tempo para se preparar, o amparo nunca falta. Isso estará sempre de acordo com o merecimento. Quando o espírito ainda está muito materializado, tem a bênção da inconsciência, do sono. O espírito entra no estado de inconsciência para não sofrer. Aí, ainda, mais uma vez, a gente vê a prova da misericórdia do nosso Pai. Mesmo que a gente não tenha grandes merecimentos, a assistência espiritual nunca nos falta. Porque há espíritos preocupados conosco, com os nossos erros, com os nossos desacertos, que estão sempre próximos de nós para nos ajudar, para nos amparar naquele momento. E naquele momento a gente sabe, e nós temos confirmação por mensagens psicografadas aqui nessa mesa, isso acontece exatamente assim como eu estou lembrando rapidamente aqui no meu arquivo, que acontece assim. Estamos um pouquinho avançados no horário. Não, temos tempo. O que você precisa? Temos todo o tempo do mundo. Se não tiver, eu vou lá fora e compro. É porque eu trouxe o livro aqui do meu amado Berto Roden, na fotografia do Mileco, e no pseudônimo do irmão Delfos, e eu fui procurar saber quem era Delfos. Rufus, amigo de Delfos, no livro Ave Cristo, era um escravo do século II, na cidade de Lyon, que deu testemunho de sua fé quando Tassiano mandou matar cristãos que oravam na Gália. Luguitense. Rufus foi amarrado à cauda de um potro bravio para ser arrastado. Mentalmente suplicava orientação a Jesus, pois se negasse a sua fé, poderia procurar a esposa e os filhos que foram vendidos. E suplica por eles a Jesus. Alguém lhe dá uma bofetada e, ao se inclinar para falar-lhe ao ouvido, na hora que dá a bofetada, diz para Rufus: morre em paz, eu sou cristã,
e cuidarei da sua família. Chico viu que não consta do livro. Nisso não consta do livro. Os pedaços de Rufus foi recolhido na calada da noite por seus irmãos de fé, que conduziam em archotes e entoavam hinos de louvor, exaltando o bem e a renúncia do nosso irmão Rufus, que agora, no plano espiritual, é o orientador do nosso irmão Delfos, que, por sua vez, já é o nosso irmão Rufus, nosso irmão Delfos. Eu fui ver quem era Rufus. E aqui é o regresso do Roden ao plano espiritual. Em geral, no Ocidente, os leitos de morte são cercados pelas mais dissonantes e heterogêneas vibrações. Ao lado do amor de alguns, para e prepondera a confusão de outros. Alguns choram a sinceridade da sua dor. Outros vertem lágrimas convencionais de hipocrisia. Não foi assim comigo. Meu leito de morte foi cercado pelo silêncio e pelas orações de um grupo de amigos que me sustentaram até o último alento. Meu leito de morte contou com a música silenciosa da prece e com as emanações saudosas do amor, dos que ficavam com a serena convicção de que eu apenas abandonava uma vez para prosseguir, eu mesmo, com todas as minhas virtudes e com todos os meus defeitos. Rompido o último laço entre eu e meu corpo de carne, pairei acima dele. Despedi-me silenciosamente dos que ficavam no funeral e fui como que tomado por um sono brando, qual brisa acariciante e renovadora. Quando despertei, tinha o coração aliviado, mas permanecia ainda alguns resíduos do corpo físico. Ao meu lado, alguém a quem eu não conhecera na terra, mas de quem estranhamente me recordava, Rufus, que me seria mais tarde amigo, Cicerone e até certo ponto, por que não dizer o juiz. Amigo Cicerone, quando me falava das peripécias que eu teria que sofrer em nova etapa da vida. Juiz, quando me auxiliava no reencontro comigo mesmo e na descoberta daquilo que, embora dentro de mim, eu não pudera perceber enquanto vestido de carne. Nossos olhares se encontraram como os olhares de velhos amigos que há muito não se veem. Rufus, ao contemplar-me, disse-me sem palavras: bem-vindo, amigo. É verdade que não encontras um paraíso fácil, no qual, aliás, já não acreditavas, mas há ao teu lado corações dispostos a acolher-te e ajudar-te nesta nova etapa. É verdade que não prosseguirás aqui, é verdade que prosseguirás aqui enfrentando a ti mesmo. No entanto, agora teu corpo é mais sutil e tuas percepções, olha aqui, poderão apurar-se caso faça delas o uso adequado à tua nova condição. Dentro de mim, duas forças se agitavam, a curiosidade e um tanto de cansaço. A curiosidade me empolgava e a mente com inúmeras questões que eu desejava resolver. O cansaço me induzia a permanecer quieto. Sim, eu havia despertado, mas algo me dizia que eu necessitava ainda de repouso. Isso logo após o desencarne. Rufus, não sei por quê, houvesse percebido, ou porque já soubesse disso, falou-me com ternura. Amigo, permanece em silêncio e repousa. És eterno, ele acabou de falar. És eterno e teremos muito que conversar. O Aderley falou para mim. Sim, eu repousei. O quarto era amplo, o leito alvo e confortador. O silêncio, ao mesmo tempo, me falava e me calava. Mais tarde, quando já refeito, fui novamente visitado pelo meu novo velho amigo Rufus. E aí conversamos longo tempo. Examinei com ele minha última existência e percebi as arestas que necessitavam ser aparadas. Revi conceitos, reformulei ideias e preparei-me para a nova fase que se caracterizava pelo estudo e pelo trabalho.
Hoje, devolvido a mim mesmo, quero dizer-te, ignoto amigo, isso é nós, que não existe outra vida. Não me suponhas um materialista do além-túmulo. Digo-te que não existe uma outra vida, porque a vida é uma só, embora sejam várias as suas existências, ou as dimensões em que a vida se expressa. Prepara-te, portanto, não para outra vida, mas para as outras dimensões da vida. Prepara-te para o mais largo acesso a ti mesmo, às tuas realizações, aos teus pecados, às tuas omissões. Não esperes uma coroa de santidade que não tenhas ostentado desde a tua existência terrena. Não espere um coro angélico se não houveres aprendido a cantar com os anjos. Não reclames e nem esperes o paraíso, se já não o tiveres levado contigo à terra, este paraíso. Espera tão somente a ti mesmo. Espera os amigos que houveres conquistado. Espera os sonhos ou os pesadelos que hajas semeado. Espera a paz ou a guerra que exista dentro de ti. Espera tua própria consciência. O mais são flores e os frutos que tu próprio hajas semeados. Acho isso aqui de uma sabedoria, de uma profundidade que só mesmo com o coração e a mente aberta a gente pode assimilar e tentar colocar em prática, começar no aqui ou agora a nossa chegada ao outro lado do rio da vida. Mas com a esperança que mesmo e apesar dos nossos fracassos, e apesar dos nossos erros, a assistência espiritual não vai nos faltar. Ela vai estar sempre presente, porque Deus é amor, Deus é juiz, mas antes de Deus ser justiça, Deus é amor. E nós fomos criados pelo amor, para o amor, para amar. E eu amo vocês. Você só ama ele só, Giovana? Que filho? Você só ama ele só? Amo vocês. Vocês, que eu estou falando, é vocês e esse povo todo que está aqui. E aqueles que estão do outro lado da Giovana, eu não entendo certas coisas, não. Você está muito cheio de coisa, mas você sabe que quando nós nos conhecemos à primeira vista, houve uma certa animosidade, mas depois a gente... Houve, não houve? Não houve? Eu acho que não. Não? Não, eu não. Só se houve da tua parte, da minha não. Mas também, depois que a gente olhou melhor, a gente... Pelo menos você não entende os meus olhares quando você está fazendo ali a conversa fraterna. Entendo. Eu estou sempre perguntando com você. Entendo. Estou sempre na sua sintonia. Que bom. Giovana, muita gente mandando bom dia, muita gente mandando boa noite. Aí eu separei aqui a Rejane, do Emílio. Ela botou lá para representar todo mundo. Ela botou um grande abraço, dona Giovana, e a todos que estão no centro. Viu? Abraços para todos que estão no centro. E aí todos que estão no centro. Todos, por isso que eu separei dela. Né? Aí, tanto o Marcos quanto uma outra moça, deixa eu ver aqui, lembra o nome, Rosana? Tanto o Marcos quanto a Maria Luísa Vieira Medeiros perguntou se a gente aqui faz psicografia, e eu entendi que era psicografia para assistência. Não, psicografia, mensagem de familiar. Isso, para assistência, né? Isso aí é um trabalho muito específico, e é um trabalho, né, assim, chega na casa e as pessoas vão psicografar a mensagem. Não, a pessoa tem que participar de algumas sessões
e é feito um trabalho interno. As casas que trabalham com isso são raríssimas. As pessoas que tinham uma dona Célia que trabalhava só, o trabalho era só isso, era um trabalho, o Précio conheceu essa, acho que é Célia, assim, o nome dela, não me engano. Era o que Chico fazia. E especificamente a gente aqui, né, o Centro Espírita Maria Madalena, a gente não faz psicografia aberta para o público, né? Sexta-feira, os médiuns até psicografam e a maioria das que vêm são sempre genéricas, são de aconselhamento, ou são de despertamento, são chamados de atenção, muitas de agradecimento, espíritos que se identificam que veio aqui, porque veio, como veio, e que estão trabalhando, que estão estudando conosco. Então, são esse tipo de mensagem de familiares não vem. E, geralmente, quem tem esse interesse de mensagem de familiares são pessoas que não estudam a doutrina espírita. Os espíritos que estudam a doutrina espírita geralmente não têm essa expectativa, como não tem expectativa de fazer regressão de memória. Exatamente. Muita gente pedindo prece para desencarnados, né? Acredito até que por conta de seu dia hoje. E lembrando para todas essas pessoas que a nossa irmã Rosana está aqui correndo, está anotando todos os nomes que a Ivanilde já chegou, já botou alguns. Isso. Eu passei para ela os nomes de famílias, botei a família Oliveira, botei a família Pino, botei a família Medeiros, botei a família Nunes, que é a minha, que é a família Brito, né? E a gente faz uma oração pedindo por todos, né? Isso, então... E não nos preocupemos, porque tudo que nós fazemos é coletivo e a espiritualidade se encarrega de distribuir essas bênçãos, essas vibrações de paz para aqueles que necessitam mais. Se, de repente, a gente faz se eu faço uma prece, de repente, endereçada ao meu pai, se o meu pai está num trabalho de recuperação, bastante entusiasmado com o trabalho dele, né? Ele não está tão carente de prece, essa prece vai ser distribuída por aqueles que estão sob o cuidado dele, que estão sofrendo, que estão precisando muito mais de uma nova energia, de um novo ânimo, né? Do impulso para eles retomarem, porque lá também tem os preguiçosos, tem os acomodados, tem os rebeldes, tem tudo isso. Então, são esses que precisam de prece. Isso. Né? Porque a gente sempre reza tem uma prece no livro de André Luiz, que a gente sempre reza por aquele que comete o erro, mas né, por aquele que é vítima. A gente nunca reza pelo que é o opressor, que é o algoz, né? Que é o algoz. Muito até pelo esse contrário. Esse é que precisa. No nível que a gente está, a gente normalmente condena ao algoz, né? A gente não entende que ele também é uma vítima da própria ignorância, né? E a Jane Fonda falou eu copiei do Globo, numa entrevista da Jane Fonda, uma artista americana ativista, ela falou no Político, e ela falou que ela não fala nem no nome porque ela dá força a ele. Se ela der força, o nome tem uma energia. Se você ficar falando no fulano, você está dando uma energia àquele ser, entendeu? Então, não dê energia ao mal. Não fale. Fale sempre o bem. E quem precisa de força é justamente o algoz. Quem precisa de oração é o algoz. A nossa irmã Arilza. A vítima já está redimida. Já. E a vítima, com aquele ato, ela tem ali a oportunidade de crescer. Já resgatou alguma coisa. Exatamente. E ao passo que o algoz, quando ele chega naquela posição, ele está tendo a oportunidade de não fazer.
e ele perdeu a prova ao fazer. Porque o que a gente esquece, né, que é difícil de aceitar, é que todas essas situações em que existe alguém que é machucado, que é ofendido, ele não é inocente, né? Ele está passando por uma prova, né? Exatamente. Isso aí vai depender se é uma culpa muito, muito pesada, se é uma culpa leve, isso aí não cabe a nós, né? É porque, infelizmente... Não existe injustiça. O que a gente precisa ter em mente é que Deus não autoriza ninguém a fazer justiça com a própria mão, né? Então, aquele que faz a justiça com a própria mão, ele se compromete muito mais, né? É. E aquele que passa pelo martírio, ele, por ele mesmo, ele já está, em parte, redimido, em parte ou em todo, dependendo de como ele aceita aquela expiação, aquela prova. A grande questão aí, Giovana, também que eu vejo, é que na hora que está tudo bem, a gente consegue entender que somos a somatória de muitas reencarnações. Mas na hora que vem a dor, a gente foca só naquele momento. O que eu fiz para merecer aquilo. Aí eu já não sou mais a somatória de muitas reencarnações. Eu não consigo levar, mas eu não fiz nada para merecer aquilo. E muitas vezes a gente traz do nosso aprendizado do catolicismo o ranço do pecado, da culpa. Uhum. A gente traz o ranço da culpa, entendeu? Então, isso é muito ruim para nós. A gente precisa trabalhar muito essa coisa da culpa. Passou, a gente não tem que... É como o remorso, não ficar no remorso. Ficou no remorso, acontece o que aconteceu com Judas. Se precipitou e suicidou-se. E, no entretanto, Jesus foi lá, né, no abismo, resgatá-lo. Maria foi dialogar com ele. Há um diálogo lindíssimo dele com Maria de Nazaré. Uhum. E só depois, no final do diálogo, é que elas se identificam, né? Então, a gente só pensa nisso, a gente não pensa em outras coisas. Às vezes, uma vez, uma pessoa falou para mim, até com relação a Dona Aurora, ela passou na minha casa, Dona Aurora é uma pessoa que trabalha, é tão boa, todo mundo que vai lá na ajuda, Dona Aurora está pagando o quê para a doença? Eu disse assim, eu não olho desta forma. Quem sabe se não é uma prova que ela pediu e ela não está quitando alguma conta séria que ela teve em outra existência, ela está pedindo que ela saia dessa. Eu tenho essa impressão que ela falava muito na vida passada dela. E ela dizia que todo médium de psicofonia era espírito devedor, né? Tem a psicofonia como... Não é mediunidade missionária, né? Como o Divaldo, como o Chico, que são pessoas que já entregaram a vida para o mundo. E isso está, né? muito claro, né? Que houve ali uma entrega. Né? Uma entrega. Aí ela ficou assim, olhando para mim, que assim, engraçado, eu nunca pensei nisso. Pois eu penso nisso, eu não acho que ela está pagando nada, porque dessa existência ela não fez nada para merecer uma doença conforme ela está tendo, mas ela está tendo resignação, ela está tendo o amparo das pessoas que gostam dela, a gente ia lá, visitava, ficava lá, entendeu? Até o último momento, houve muita, né? Houve muita assistência nossa, muita participação naquele processo. Então, enquanto ela teve consciência, ela sabia que ela estava envolvida, a gente cantava, a gente rezava, ela acompanhava a gente na Quanta Luz, na Irmã Sheila, entendeu? Então, a gente vê como um resgate, não como uma punição. Eu acho que tudo que faz crescer é um alívio, né? A Arilza está botando aqui boa noite a todos, que nossos irmãos desencarnados estejam recebendo nossas preces. Eles sempre recebem, né? E a Shirley vai mais ou menos nesse caminho, né? Que as luzes que emanam desta casa abençoada
possam chegar a todos os irmãos em sofrimento. Essa é de todas aquelas que as nossas orações possam se encontrar no plano maior, todos aqueles que estão rezando neste momento, né? Que as nossas orações possam se encontrar e fazer um grande farol de luz, de energias para o alívio de todas as dores dos desencarnados e dos encarnados, que há muito sofrimento na face da Terra. Aí, de vez em quando, eu acho que é excesso de sofrimento, que algumas coisas poderiam ser evitadas. Quando a gente diz assim, né, uma determinada coisa que acontece, que foi prevista e não foi providenciada, eu acho uma coisa que não devia ter acontecido. Bom, simbolizando aqui os teus beijos, a Sônia, tu, Astrogildo, está mandando boa noite, amores. Beijos, beijos e beijos para as crianças também. E aí o nosso irmão Manuel Esteves de Magalhães, o Manuel da Nilsete. Não, é do Manuel da Lucinete. Não é Lucinete, não, é Lucete. O Manuel está dizendo que bela mensagem, obrigado, dona Giovana, pelaquela mensagem que você trouxe há pouco. E a nossa irmã Paula, que vem muito com a mãe, né? Um grande abraço aí para a mãe dela, que todos estejam bem na casa dela. Mora, inclusive, perto da nossa irmã Alzira. Ela botou uma mensagem muito bonita. Hoje não é dia de tristeza, mas de homenagem àqueles que estiveram juntos conosco nessa jornada. Lembrar com saudade... E também a gente ter no coração muita gratidão, né, pela convivência, pelas pessoas que conviveram conosco. Né? Exatamente. Gratidão pela oportunidade de caminhar, e a gente sabe que voltaremos, né? Talvez não na próxima, mas em algumas existências próximas, algumas encarnações próximas, a gente vai estar de novo com esses por quem a gente ora hoje, porque a gente tem muitas coisas para resolver, muitas questões para resolver. Com certeza. Nós temos muita coisa pendente para resolver. E ela ainda completa a mensagem dela: lembrar com saudade e gratidão de todos e ter a certeza que nos reencontraremos um dia no outro plano, que foi exatamente o que você falou. Algumas pessoas pedindo orações, a gente já falou que todos os nomes disponibilizados, a nossa irmã Rosana, a nossa irmã Ivanildes, estão colocando estão colocando no caderno, e a nossa irmã Yara colocou aqui uma abreviação que a gente não consegue entender, CEFP, e aí a gente não consegue mesmo. Você foi falar, é isso que eu digo, olha como é que você me bota nas situações, Giovana. Giovana, olha como é que você me bota nas situações. Você foi falar que a gente se picou aí no começo, aí já vem a Rejane do Emílio, né? Você sabe quem é o Emílio? Você sabe quem é? Meu amigão. Pois é, aí vem a Rejane dizer, ó, a Derlei é estranho. Entendeu? Só porque eu era cabeludo e barbudo, né? Eu chegava aqui com um saxofone nas costas, eu era bonito. A Rosana está aqui rachando de rir. Eu não me lembro de você. Tem isso de engraçado. Você sabe que todas as vezes que eu falo da minha chegada aqui na casa, a Rosana não lembra de mim? Não lembra. Eu não sei onde ela estava, apagou. Ela teve o benefício do esquecimento. O Luiz Carlos, que estava sumido, botou lá, ó, boa noite para a dona Giovana e a todos os presentes. Obrigado, hein? Mas tem mais presentes aqui, viu? O Emílio, da Rejane. Meu companheirão. Ele não falta pressa. Quando a Rejane não pode vir, ele vem. E ela sempre vem.
Mas quando ela não pode ver, ele nunca deixa de ver, né, o Emílio? Ele está dizendo aqui, ó, muita saudade de todos vocês do centro. Em breve estaremos juntos. Aí o Luiz está dizendo, boa noite a todos e também para a dona Giovana. Aí a Arilza está dizendo, eu fui abençoada com uma mensagem do meu pai há cerca de 20 e poucos anos atrás, numa reunião fechada na época da dona Aurora. Guarda até hoje. Ela tá confirmando aí o que você falou, né? É. E aí o pessoal está pedindo aqui a prece em nome de famílias, né? A Isabel Cristina Marzola chegou, está dando aí boa noite. Boa noite. O João Bosco também, que estava sumido, chegou também. Chegou já meio atrasado, hein, João? E a Rejane, que falou que eu era estranho, agora tu ri, Giovana. Falou que eu era estranho, agora está rindo. Eu vou reclamar com ele. A Rejane, quando começou aqui no centro, a gente também não era muito chegada, não. Era assim, uma coisa bem fria. Porque ela era meio estranha também? Não, porque ela não era estranha. A Rejane é uma pessoa muito... Ela é muito na dela. Entendeu? Ela é muito na dela. Então, a gente não avança. Foi no tempo dela, da Chile. Isso. Entrou uma turminha naquela época. Eu vou deixar o cabelo crescer de novo. Então, quem não gostou, se prepara. Eu vou deixar crescer cabelo. Assim. Vou deixar crescer cabelo, vou deixar crescer barba. Mais 2, 3 anos com cabelo e barba grande. Você pode ver que eu cortei e não cortei de novo. Então, tira o retrato, por favor, e me dá. Giovana, nós estamos a 1 hora. Olha lá, ó, a Sônia está dizendo, a Sônia entregou. Obrigado, Sônia. Obrigado. Ó, a Sônia do Astrogildo está dizendo aqui que a Rejane era envergonhada. Ela era envergonhada. Entendeu? A Rejane era envergonhada. Depois a gente agora é uma das pessoas que a gente se abraça, a gente fica abraçada, agarradinha. Ela é gente boa, ela é gente boa. Ela é gente boa. E o marido dela é uma pessoa também, eu acho uma pessoa do bem. As pessoas assim, que eu acho que não tem maldade, não tem... Sabe, tem umas pessoas que são assim boas, né? Pessoas simples. É verdade. Né? A Rejane está dizendo, a dona Giovana está certa. E a Cris Araújo, né, que não tinha comentado até agora, eu achei até estranho, anotei, vai deixar barba e cabelo crescer e tem que fazer solo com o saxofone. Ô, Cris, a acústica da casa, ela não favorece muito para o saxofone. Só toca isso? Não. Toca alguns sopros, né? Até sugeriram de fazer uma live, porque eu faço live pessoal com o sax. Sugeriram aqui na casa de eu fazer uma live com o sax, uma das irmãs aqui da casa. Eu até comentei com a Rosana, mas a acústica da casa, para o saxofone, ele acaba ficando muito alto. Fica meio estranho, mas a gente está pensando na ideia. Oi? O espaço é pequeno para... Não, a acústica aqui abre muito, teria que mexer, enfim, teria que dar uma mexidona. A gente tentou fazer uma vez, mas ficou bem alto mesmo. Pô. Então, o Marcos Santos está dizendo, nosso horário já está estourado, eu vou começar a correr um pouco. O Marcos Santos teve uma senhora chamada Dona Gracinha na casa. Isso foi há mais ou menos 20 anos. Eu tenho mais de... Teve, Ivanildes? Eu tenho mais... A Ivanildes não lembra, Giovana? Eu tenho mais de 30 anos de casa, tenho quase 40. Ninguém lembra não, meu amigo, desculpa. Pode até ser que fosse frequentadora e não desse a ser muito... A gente não soubesse o nome. Isso. Pois é. Ou um apelido, se não nome. Pois é. Podia estar com outro nome aqui para gente, né? Bom, a Rafaela Cristina está dizendo, a Derlei vai virar Papai Noel, no aguardo dessa façanha. Então, Rafaela, eu tinha barba muito, muito grande, só que eu não sou bobo, eu pinto, né? Tanto barba quanto cabelo. Eu não deixo ficar muito branco, não. A Isabel Cristina está dizendo, Derlei, nada de desculpas, tá bom, vamos ver como é que eu faço. O Emílio, da Rejane,
né? Obrigado, dona Giovana, um grande beijo. Outro filho. O Luiz Carlos, boa noite para todos. Obrigado à oradora pela excelente e proveitosa palestra. Fiquem todos com Deus. E a Rejane está rindo. Vamos embora, Giovana? Bora. Senão também vai ficar tarde para Ivanildo te levar. Vamos lá. Vamos terminar com a nossa canção. Vamos, então. Agradecendo essa oportunidade de trabalho. Um trabalho bonito, que a gente pode imaginar as flores que essa casa sempre, ultimamente, tem. Eu sinto muita saudade das flores aqui na mesa. Mas hoje teve distribuição de flores. Hoje, viu? a gente pode ter aqui algumas flores espirituais, porque para o plano espiritual tudo é possível, que eles possam, né? Como é que a gente fala de materializar? Eles possam materializar as flores de preferência dos nossos entes queridos e que eles possam receber nos seus locais de trabalho, nas enfermarias, nas suas macas, todos os lugares onde eles estiverem, nos postos de atendimento, aqui na nossa enfermaria, hospital, que possa receber a sua flor preferida e possa perfumar o seu ambiente de tratamento, de recuperação, e que possa receber o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa saudade, mas principalmente os nossos votos de muito sucesso, de recuperação nessa nova jornada. Essa nova jornada, na época que o planeta está vivendo e na época que os nossos irmãos retornarão, vai ser de fundamental importância para a evolução da humanidade como um todo e para a nossa evolução, a evolução de cada um. A evolução do todo é a soma da evolução de cada um, né? Sem dúvida alguma. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Estamos em paz, que Jesus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Paz para todos, paz e bem.